Olá, pessoal. Meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva. Eu sou professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde fico lotado no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Hoje, 22 de agosto de 2022, em comemoração ao Dia do Folclore, estou iniciando o lançamento de um minicurso intitulado Introdução à Zoologia Folclórica Brasileira, aqui no canal do Colóquio de Zoologia Cultural no YouTube. Este minicurso tem duração aproximada de 8 horas e conta com aulas em vídeos separados. Esta é a primeira parte da introdução que versa sobre zoologia cultural. Sejam então bem-vindas e bem-vindos a esse maravilhoso mundo da presença dos animais no riquíssimo e diversificado folclore brasileiro. Eu sou um entomólogo, então desde muito cedo da minha formação eu enveredei pelo caminho da entomologia, o estudo dos insetos, e dentro da minha biografia, alguns grupos acabam sendo mais representativos. Eu comecei estudando os insetos da ordem Lepidoptera, especificamente estudei mariposas aquáticas. Depois, grande parte da minha carreira foi centrada no estudo da ordem Ephemeroptera, um grupo muito importante como bioindicador de ecossistemas de água doce, porém pouco conhecido do público em geral. Mais recentemente, eu tenho me dedicado ao estudo dos integrantes da ordem Hemiptera. Meu trabalho, então, ele é fundamentalmente ligado ao campo da entomologia. E eu estou inserido em um laboratório de pesquisa na minha universidade, na minha instituição, o Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, do qual eu fui fundador e sou coordenador. Está inserido no Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E, basicamente, o meu trabalho é relacionado à presença de insetos em ambientes urbanos ou próximo a ambientes urbanos. Me interessam sobremaneira os insetos que aparecem nas nossas casas, por exemplo. Então, é comum me encontrar próximo às cidades, em estradas, em praias urbanas, praças. São os insetos que ocorrem nessas regiões, nessas áreas de grande ocupação humana. São insetos que convivem bastante com a gente, que me interessam mais diretamente. Bom, mas o objetivo não é falar de insetos, ou não só de insetos. O objetivo é falar de um assunto muito mais relacionado à popularização da ciência. E eu gosto de usar esse slide para apresentar três grandes pesquisadores no campo da zoologia. Três figuras de notório saber, cientistas, zoólogos, muito bem estabelecidos em suas respectivas áreas de atuação. E com certeza, a grande maioria dos que estão assistindo essa minha fala não deve estar reconhecendo esses notórios pesquisadores, todos muito laureados em suas carreiras científicas, mas pouco conhecidos do público em geral. O quadro muda de figura quando eu mostro esses igualmente notáveis pesquisadores, figuras também de grande destaque e com certeza com carreiras científicas muito bem estabelecidas, mas que, além disso, também dedicaram uma parcela significativa de seu tempo, de suas atividades, para a popularização da ciência. Tenho certeza que todos vocês estão reconhecendo essas figuras notáveis. Por si só, isso já mostra a importância da divulgação científica, a importância de tentar falar de ciência para um público não especializado, para o chamado público leigo. E isso vai guiar muito a nossa conversa. Essa importância é fundamental em momentos como o que ora vivenciamos, em que atônitos estamos vendo ressurgirem determinados pensamentos que as pessoas de bom senso já julgavam superados há muito tempo.
A gente está vendo aí voltar, por exemplo, negacionismo, a ciência, terraplanismo, a galera que é contra os efeitos e a aplicação das vacinas, logo as vacinas que estão salvando milhões de pessoas ao longo dessa pandemia, criacionistas estão ressurgindo. Então, olha que cenário complicado que a gente está vivenciando de uma negação generalizada à ciência. E se eu for tentar resumir todo esse negacionismo em uma ilustração, em um momento terrível, eu usaria o incêndio do Museu Nacional. O Museu Nacional, uma das maiores instituições de ciência do mundo, em 2018 teve grande parte do seu prédio principal, palácio, e grande parte de seu acervo incendiados. Um incêndio que queimou não só exemplares do campo da zoologia, da botânica, mas queimou também história, queimou memória, queimou parte significativa do conhecimento da humanidade. O incêndio do Museu Nacional, para mim, é muito emblemático, porque um pouco depois do ocorrido, as pessoas do público em geral, da sociedade de entorno, elas ficaram sensibilizadas naturalmente com essa tragédia, a maior tragédia da história da zoologia, por exemplo, e todo mundo ficou sentido. Só que, passados 1, 2, 5 dias, uma semana depois, quase ninguém lembrava, como hoje quase ninguém lembra do ocorrido com o Museu Nacional. Isso mostra principalmente que nós temos que estabelecer uma interface de comunicação mais fácil, mais viável, mais produtiva com a sociedade. Falar de ciência, falar da importância da ciência, dos acervos, dos benefícios das casas e instituições de ciência e de saber, como o Museu Nacional, e como instituições como essa fazem falta. O Museu Nacional, passado já esse bom tempo desde o incêndio, está se reconstruindo, graças ao trabalho laborioso de seus funcionários, alunos, servidores de modo geral, professores, pesquisadores, mas ainda há muito o que fazer e, é claro, a perda principal, substancial, é de acervo. E o mais terrível é que as pessoas, de um modo geral, não têm noção da importância desse acervo perdido. É uma falha de comunicação da academia científica, das universidades, dos institutos de pesquisa com a população em geral. Eu tenho convicção que é necessário, mais até que necessário, é fundamental se falar de ciência em todos os espaços. Mas tem que se falar de ciência de modo que todo mundo possa compreender. E eu tenho certeza que a associação da ciência com a cultura pode representar um bom caminho para isso. Eu percebi como é importante você fazer a associação de ciência e cultura. E eu percebi no ano de 2011, quando na minha universidade, eu e alguns colegas resolvemos fazer um trabalho bem diferente daqueles que tínhamos feito até então. Nós resolvemos fazer, meio que na base da brincadeira, um estudo elencando os principais personagens das editoras de quadrinhos estadunidenses Marvel e DC que tivessem sido inspirados em animais. Através do Google, pesquisas simples no Google, nós selecionamos 25 personagens da Marvel, 25 personagens da DC e fizemos um trabalho acadêmico com esse tema. Foi submetido o resumo foi aprovado. No dia adequado, nós fizemos a exposição em pôster, junto com outros trabalhos do evento. Evento esse que foi a terceira jornada de zoologia da Unirio. Foi muito interessante perceber a repercussão popular com relação a esse trabalho. Até então, na minha carreira, eu já tinha apresentado, sei lá, uns 100 trabalhos em congressos, sob forma de pôster. E geralmente o processo é mais ou menos o mesmo. Você coloca seu pôster junto com os outros, várias pessoas circulam por ali, mas nenhuma fica muito tempo lendo cada um dos trabalhos. Dá uma olhada no pôster, parte para o outro, parte para o outro. Você não tem muita interação, quase sempre. Geralmente até a apresentação de um trabalho em forma de pôster em um congresso científico é um momento
de certa solidão. Na apresentação desse trabalho foi completamente diferente. Foi em um espaço aberto da universidade, não foi relacionado ao curso de ciências biológicas. Muito pelo contrário, era até afastado do setor das ciências biológicas. Ou seja, pessoas de outros setores da universidade circulavam por ali. E mais ainda, pessoas de fora da universidade, de fora da comunidade universitária, também passavam frequentemente por ali. Todos eles tiveram a sua atenção despertada. Ficou uma multidão de pessoas atraídas por esse tipo de trabalho, interagindo, perguntando, participando, achando curioso, achando diferente. Ali, eu e meus colegas vimos que nós tínhamos em mãos uma ferramenta poderosa que poderia, se bem utilizada, ser revertida para se falar de ciência, em uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, uma linguagem inclusiva, para que todo mundo possa compreender. Depois dessa percepção, eu comecei a observar que a ciência que eu abraço, a zoologia, o estudo dos animais, é extremamente interessante para se fazer popularização, para se fazer divulgação científica. Simplesmente porque os animais estão presentes em todas as manifestações da cultura humana. Os animais estão presentes, por exemplo, no cinema, nas animações para a TV, nos desenhos animados, em objetos diversos, peças de vestuário, literatura, histórias em quadrinhos, arte urbana, arte erudita, arte histórica, arte tradicional, arte corporal como as tatuagens, emblemas diversos, símbolos diversos. Os animais estão presentes em toda parte. E essa presença maciça, ela pode ser utilizada para se falar de ciência. E isso não é de hoje, isso não é novidade. Na verdade, isso tem a mesma idade da espécie humana. Nossa espécie, já nos primórdios, demonstrava uma tremenda ligação com a ciência e com a cultura. Nossos antepassados, aqueles que habitavam essas cavernas e que não eram muito diferentes de nós, eles já eram incríveis para observar aspectos do mundo natural. Isso para eles era uma necessidade de sobrevivência. Eles tinham que saber os animais que iam caçá-los, que animais eles poderiam caçar para alimentação, que época tinha determinado animal, para onde eles iam quando ocorria o período de migração. E eles faziam com que todas essas observações científicas, eles eram efetivamente zoólogos, no sentido mais prático da coisa. Essas informações todas ficaram gravadas nas pinturas rupestres, através da arte, através da cultura. Olha que barato, esses caras muito parecidos com a gente, nossos antepassados, já faziam associação entre ciência e cultura. Então não é nada demais pensar hoje em dia nessa associação. Por sinal, é impossível se ver e contemplar uma arte urbana, um grafite, muitas vezes com presença de elementos da natureza, quase sempre animais. É impossível não associar isso também às pinturas rupestres que nos encantam tanto. Então essa percepção e essa associação de ciência e cultura, ela já é antiga e nos acompanha desde sempre. Eu, meio que encantado com essas possibilidades, comecei a procurar formas de utilização e mais, formas de definição dessa percepção que eu estava tendo de que os animais são muito presentes nas manifestações culturais e deve ter jeito de definir isso, academicamente falando. É até curioso, eu encontrei no campo da entomologia, o conceito de entomologia cultural. Na década de 1980, um pesquisador estadunidense chamado Charles Hauge, ele definiu o conceito de entomologia cultural pela primeira vez. Hauge separou o pensamento, o conhecimento no campo da entomologia em três grandes setores. Um setor que ele chamou de entomologia acadêmica, que é muito próxima ao que a maioria das universidades faz em laboratório, descreve espécies de insetos, organiza coleções,
faz novos registros de ocorrência, descreve formas desconhecidas, ciclo de vida, comportamento. Hoge também propôs uma entomologia aplicada como definição, e essa é subordinada aos domínios da economia. É o controle de pragas agrícolas, é o controle de pragas urbanas, pragas de interesse médico-veterinário, é aquela entomologia ligada à parte monetária. E aí a grande novidade de Hoge, o que ele chamou de entomologia cultural, que seria relacionada às humanidades. Hoge foi um pouco tímido nessa definição, mas onde ele foi tímido, muitos anos depois, em 2012, um espanhol de nome Montserrat foi completamente escrachado e propôs uma definição que eu acho maravilhosa. Montserrat disse que entomologia cultural é o estudo da presença e da importância dos artrópodes, não só insetos, em manifestações culturais humanas muito diversas, qualquer uma. E ele deu exemplos para mostrar essa amplitude. Cinema, literatura, pinturas, esculturas, arquitetura, urbanismo, grafite, tatuagem, arqueologia e etc. Tem manifestação cultural, tem insetos ou outros artrópodes, é área de estudo da entomologia cultural. Um conceito realmente amplo, maravilhoso. Eu participei, então, da elevação desse conceito para a gente utilizar no campo da zoologia, do estudo dos animais como um todo, forjando, então, a definição de zoologia cultural. Seria o estudo da presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações da cultura humana. Eu posso elevar esse conceito mais ainda. Ao invés de só animais, eu posso falar de fungos, protistas, plantas, outros elementos da natureza, outros seres vivos, e aí sim eu teria um estudo muito mais amplo, com inúmeras possibilidades de utilização, chamado biologia cultural. Eu acho que nessa altura todo mundo já entendeu o que seria a zoologia cultural, são conceitos importantes para a gente entender a utilização dos animais e sua presença no folclore brasileiro. E aí eu até convido que vocês permaneçam nesse vídeo, porque eu vou apontar exemplos práticos e possibilidades de utilização. Mas aos que tiverem o domínio sobre o tema e quiserem passar para a parte de folclore, é só parar por aqui no vídeo e passar para o vídeo onde a gente começa a falar efetivamente dos animais no folclore. Mas aos que ainda não entenderam bem o conceito e quiserem ver a imensa gama de possíveis exemplos de utilização da zoologia cultural, sejam muito bem-vindos a continuar aqui nessa nossa primeira conversa. Como eu já antecipei, a zoologia cultural ela se presta muito bem para uso no ensino. Ela pode ser utilizada para tornar as aulas de ensino médio e fundamental mais interessantes, mais atraentes, mais chamativas, mais participativas por parte do aluno. E até no ensino superior, a zoologia cultural também é muito legal para atrair a atenção do aluno, inserir o aluno no contexto da aula e apontar possibilidades diversas. Então funciona muito bem, tanto no ensino fundamental e médio, quanto no ensino superior. Uma outra possibilidade de utilização da zoologia cultural é na conservação da biodiversidade. Eu posso, por exemplo, chamar a atenção para espécies que estão ameaçadas de extinção. Eu posso usar a zoologia cultural para gerar na população o sentimento de que conservar o meio ambiente é algo legal, necessário, fundamental. Isso vai de encontro perfeitamente a um conceito super arraigado nos meios conservacionistas, conceito que diz que só se preserva aquilo que se conhece, e a zoologia cultural serve para mostrar que as pessoas conhecem sim. Uma outra possibilidade imediata de utilização da zoologia cultural é para promover a divulgação científica. Eu posso, com ela, quebrar mitos, algo muito importante, principalmente nos momentos de agora, aumentar o conhecimento sobre animais pouco populares
e posso gerar maior conhecimento a respeito da nossa fauna. É incrível, mas o Brasil tem provavelmente a maior biodiversidade animal do planeta e nós ainda assim conhecemos muito pouco as nossas espécies. E se eu fosse resumir muito em poucas ilustrações o conceito de zoologia cultural, eu acho que eu diria que a forma que eu tenho de mostrar que até mesmo animais pouco conhecidos, e estou dando nesse slide um exemplo de 3 animais que são pouco familiares à maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas tem pouca familiaridade ou não conhece esses animais, e são um integrante do grupo dos crustáceos, um copépode, um integrante do filo dos tardígrados e um grupo próximo aos aracnídeos, um merostomado chifosuro. 3 animais que realmente não são campeões de popularidade. Mas aí eu apresento contrapartes culturais que foram inspiradas nesses animais. E aí, com certeza, as pessoas estão reconhecendo os personagens da cultura pop. O Stitch, inspirado em tardígrados, o Plankton, vilão de Bob Esponja, inspirado em copépode, e o Kabuto, um Pokémon inspirado no Merostomato chifosuro. Eu mostro então que as pessoas conhecem, que as pessoas sim têm contato com esses animais, elas só não estão associando o nome à pessoa, digamos assim. Zoologia cultural, ela se presta maravilhosamente bem para estabelecer pontes de ligação entre o conhecimento acadêmico, científico, com o conhecimento cultural. E a gente também precisa de mais pontes e menos muros. Obviamente, eu vou falar muito de bicho, vou falar muito de zoologia, mas eu quero dedicar um tempinho só para mostrar para vocês que tudo isso que eu falo em relação à zoologia pode muito bem ser feito com relação a qualquer outra ciência, qualquer outra área do saber. A associação com a cultura, ela é muito viável para várias possibilidades, para várias finalidades. Eu posso usar a cultura para falar, por exemplo, de física e astronomia, de química, de matemática, de geologia e paleontologia, de botânica. E, aliás, é importantíssimo se falar sempre de botânica, que tem uma riqueza de possibilidades tão grande quanto a zoologia, mas é ainda menos utilizada. E tem botânica, tem planta em todos os tipos de manifestação cultural também. É fundamental se falar bastante dessas plantas. Agora eu vou dar exemplos práticos de trabalhos desenvolvidos pela equipe na qual eu estou inserido, ou por outras equipes, alguns eu conheço, outros não, peguei apenas da bibliografia, mas são alguns trabalhos fantásticos que vão mostrar para vocês a ampla gama de possibilidades de utilização da zoologia cultural. Eu começo com um estudo muito legal, apresentado no primeiro colóquio de zoologia cultural, ainda vou falar bastante desse evento, em que pesquisadores, ictiólogos, especialistas em peixes, fizeram a associação de personagens Pokémon com peixes de verdade que foram inspiradores. Então, esses pesquisadores pegaram os Pokémon, uma febre, uma força popular tremenda, uma potência. Um monte de gente gosta de Pokémon, um monte de gente cresceu vendo os desenhos, as diferentes versões do desenho, jogando joguinhos de computador, de televisão e agora aplicativo do celular. Então tem uma legião de fãs de Pokémon. E como os Pokémon são inspirados em grande parte em animais de verdade, esses pesquisadores fizeram associação com os peixes reais, com as espécies reais de peixes que serviram de inspiração. Um tremendo trabalho com potencial incrível para se fazer a divulgação da ictiologia e da zoologia e da ciência de um modo geral. Para uso no ensino, eu gosto muito de mostrar essa ilustração que representa um cladograma, relações de parentesco filogenético
entre os integrantes da Fenda do Biquíni, o território do Bob Esponja. Desenho animado de inegável sucesso, também tem um monte de gente que gosta, que viu e que vê. Você pega os personagens, animais, faz uma filogenia e usa isso para apresentar os conceitos básicos das relações de parentesco entre os organismos. Você pode fazer uma aula com isso. E olha que normalmente os alunos, principalmente do ensino médio e do ensino fundamental, torcem um pouco o nariz para esse tipo de conceito das relações de parentesco, porque é um conceito realmente complicado de passar. Você apresenta uma filogenia desse tipo, com personagens fictícios inspirados em animais, e você meio que quebra, como eles são muito queridos e populares, você quebra a barreira, quebra a resistência àquele conhecimento. E a partir daí você apresenta o conceito formal em sala de aula. Você leva a informação científica efetiva, mas a apresentação inicial é baseada na cultura pop. Tremenda possibilidade de utilização no processo de ensino e aprendizagem. Os filmes são excelentes para se falar de ciência em sala de aula, para se falar de zoologia. Procurando Nemo, Procurando Dory, são filmes ótimos, uma gama gigantesca de possibilidades de uso. Você pode falar, por exemplo, na caracterização morfológica das espécies retratadas no filme. Você pode falar dos cenários marinhos, das relações ecológicas, dos comportamentos. Dá para se introduzir, com o uso do filme, uma série de conceitos que vão ser trabalhados em sala de aula. Outro filme muito legal é Zootopia, que já é bastante utilizado no campo das ciências humanas, com toda a razão. É um filme incrível e com várias possibilidades de uso nas relações sociais entre os personagens. Mas também no campo da zoologia ele pode ser utilizado, afinal eles são animais muito bem retratados. Você pode abordar, por exemplo, as relações ecológicas, também o comportamento, todos os procedimentos acadêmicos relacionados. Uma grande possibilidade de assuntos pode ser trabalhada em sala de aula. Minúsculos é um filme pelo qual eu tenho profundo carinho. Eu participei da equipe que analisou esse filme muito legal e suas possibilidades de uso em sala de aula. Na verdade, Minúsculos é um longa-metragem baseado em uma série de animação francesa que conta as peripécias, as aventuras de pequenos animais de jardim. Grande parte desses animais são insetos. E aí dá para se utilizar bastante em sala de aula. Tem trechos muito legais, como por exemplo, a própria caracterização morfológica dos bichinhos geralmente é muito legal, é muito ok. E aí você pode trabalhar em sala de aula o voo da Joaninha, por exemplo, que é um dos personagens de maior destaque. A asa anterior é o élitro, uma asa bem desenvolvida, mas que tem a função de proteção. Ela é dura, esclerosada, típica de todos os besouros, de todos os integrantes da ordem Coleóptera, como é o caso da Joaninha. E quem é utilizado em voo é a asa posterior. Essa sim, flexível, membranosa, muito mais suave e que promove o impulso durante o voo. Isso é legal, eu posso usar isso em sala de aula. Mas o observador mais atento dessa nossa conversa deve estar achando estranho essa ilustração aqui, em que está representado um adulto de Joaninha e tem também miniaturas de Joaninhas, supostamente filhotes. No filme eles são de fato filhotes. E aí quem já passou pelo estudo da entomologia na universidade deve estar lembrando que a Joaninha, como é um besouro, está incluído no grupo dos coleópteros, que são insetos que têm metamorfose completa. Do ovo sai um imaturo chamado larva. Essa larva vai crescendo e sofrendo mudas de tegumento, de exoesqueleto, até formar um estágio chamado pupa, um intermediário. Ali vai ocorrer uma grande transformação, uma drástica transformação da forma imatura na forma adulta, aí sim um inseto alado, a joaninha, que nós estamos acostumados.
Então, de forma alguma, o filhote da joaninha seria uma cópia idêntica dos adultos, só que menorzinha. Não, é uma larva completamente diferente, bem semelhante do ciclo biológico que todo mundo conhece e sabe que acontece com as borboletas e mariposas, por exemplo. Mesmo esse erro biológico, vamos chamar assim, ele pode ser trabalhado em sala de aula. Eu posso aplicar a informação de que não é assim o ciclo biológico, construindo a correção junto com o aluno. O aluno tem que participar de todas as etapas dessa correção. Você apresenta os conceitos, discute com eles, mostra, aponta. Se você já tiver dado isso em sala de aula, você pede para eles apontarem um erro. Isso é bacana demais, porque você inclui o aluno na atividade e aí ele vai lembrar disso com muito mais facilidade. Um detalhe que eu acho que vale a pena realçar. Eu estou apontando o que podemos chamar de um erro biológico do filme, uma incorreção. Não é assim que acontece na natureza. Mas eu não posso penalizar o filme. O filme é uma obra de ficção. Ele não tem a obrigatoriedade de ser fiel à ciência. Mesmo assim, isso não desmerece de forma alguma a qualidade do filme. E eu posso utilizar em sala de aula, fazendo o devido reparo, fazendo a devida correção e, principalmente, construindo junto com o aluno essa correção. Outro exemplo bem legal, e eu também fico muito feliz de ter participado da equipe que analisou esse filme, é Vida de Inseto. Aí já é muito mais famoso do que Minúsculos. E também tem muitas possibilidades de utilização. Grande parte dos personagens são insetos e esses insetos têm cenas muito legais e muito fiéis ao mundo natural. Tem, por exemplo, a associação das formigas com os pulgões. Tem o voo dos gafanhotos, aqui está representado o vilão maior, o Hopper, um gafanhoto. A asa anterior ela é pouco mais esclerosada, não tanto quanto a do besouro, que eu mencionei no tópico anterior, mas ela é a mais durinha, do tipo pergaminácea, não é utilizada para voo, ela serve de proteção, levanta um pouquinho para liberar o par posterior de asas, esse sim membranoso. E esse sim, utilizado para o voo. Super ok, perfeito. E tem cenas que são muito legais de se trabalhar. Esse aqui é um gafanhoto, um irmão do Hopper. Ele até é um sujeito que tem uma contraparte meio comédia. Ele, apesar de ser vilão, ele é um pouco engraçado. Então ele faz esse papel. Quando ele foi atacado pelas formigas, ficou com medo, uma situação de estresse, e ele trocou o tegumento. Isso aqui é o tegumento antigo, o exoesqueleto que ele descartou, e aqui está ele voando para fora desse exoesqueleto. Isso é legal porque os insetos, quando eles estão em condições de estresse, eles podem acelerar seu ciclo biológico. Então é bem possível que um inseto em estresse possa realmente fazer a troca de esqueleto, antecipar sua troca de exoesqueleto. Isso acontece na natureza. O que não acontece é que os insetos não fazem esse tipo de atividade porque eles não trocam o exoesqueleto quando eles já são adultos. Não tem muda de exoesqueleto, não tem ecdise quando o inseto já atingiu o estágio adulto. E eu sei que o irmão do Hopper, ele já era adulto porque ele estava voando antes dessa cena. Então era um gafanhoto adulto que não ia de forma alguma trocar o seu exoesqueleto. Outros artrópodes, crustáceos, aracnídeos, até fazem a troca de esqueleto depois de perfeitamente formados em termos de ciclo de vida, mas isso não acontece com o inseto. Você constrói essa correção junto com alunos. E vejam que é um conceito sofisticado que pode até ser trabalhado no ensino superior. Então dá para usar sim a zoologia cultural também nos cursos de ciências, de biologia, de agronomia e que tem a cadeira de entomologia, por exemplo. Uma possibilidade que eu classifico como muito legal da zoologia cultural em sala de aula é através da música.
Falar de bicho é muito fácil, falar de bicho é muito interessante. O professor, quando vai falar de zoologia no ensino médio, no ensino fundamental, ele tem a sua tarefa, a meu ver, facilitada. Difícil é falar de ciclo de Krebs, isso é que é complicado, mas falar de bicho é muito legal. E os alunos costumam gostar. Mas nem todos os bichos. Falar de mamíferos, falar de aves, falar de peixes, até insetos é fácil, é ok. Falar de determinados grupos como os platihelmintes, aí talvez não seja tão fácil porque eles não são, evidentemente, muito populares e muito atraentes. Professores aqui do Rio de Janeiro resolveram essa questão, esse problema, incorporando paródias às aulas relacionadas ao filo Platyhelminths. Então, quando eles deram aula sobre esse tema, fizeram com alunos paródias, usando músicas famosas para incluir esse conceito. E ficou muito legal a ponto deles publicarem um artigo sobre o tema. Então, a criatividade do professor e o conhecimento que ele tem são fatores fundamentais. E aí, associando a cultura, você pode muito bem aplicar em sala de aula. A música realmente se presta bem para se falar de ciência. Nosso cancioneiro aqui no Brasil, nossa MPB, é riquíssimo, repleto de exemplos da presença de animais e repleto de possibilidades de utilização. Aí agora eu estou mostrando um trabalho incrível de pesquisadores do Nordeste que analisaram a presença de animais nas músicas de Luiz Gonzaga, o grande representante do cancioneiro nordestino, um dos grandes nomes da MPB de todos os tempos, o artista que cantou como poucos o sertão nordestino. Gonzaga, em suas músicas, tem muitos elementos da presença de animais. E esses pesquisadores apontaram possibilidades bem legais de utilização. Talvez a mais conhecida seja a Asa Branca, uma das grandes composições de Gonzaga, e que ele fala de uma pomba. Ele menciona a asa branca, uma pomba muito bonita, muito presente em vários ambientes do Brasil, em áreas urbanas ela é super comum também. É um bicho altamente resistente ao impacto ambiental. É um bicho que sobrevive mesmo em condições extremas de preservação ambiental. E isso é interessante, porque na letra da música cantada por Luiz Gonzaga, ele diz que até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Olha que situação complicada. Um pombo, uma pomba, uma ave super comum e super resistente a condições difíceis, nem ela aguentou as desagruras, a dureza da vida no sertão nordestino. Chegou ao ponto que foi tão complicado, graças à destruição do meio ambiente, que nem a asa branca ficou correndo naquele lugar. É quase que um grito de alerta para as alterações que nós estamos impondo no meio ambiente. Isso numa música maravilhosa. E aí vale ressaltar que não é necessário ser uma obra de arte do nosso cancioneiro, uma verdadeira pérola musical, um poema musicado, como é Asa Branca e como são tantas outras músicas de Luiz Gonzaga e outros gigantes da nossa MPB. Até músicas um pouco mais simples podem ser, sim, utilizadas em sala de aula, utilizadas em espaços não formais de educação para atividades de divulgação da ciência. O importante é a gente realçar a incrível presença dos animais em tudo. Um outro ponto muito interessante que tem crescido bastante de associação entre ciência e cultura e que eu tenho observado com muita felicidade é a literatura infantil e infanto-juvenil. Grandes instituições, instituições de notório saber, notório conhecimento científico, estão dedicando esforços no sentido de produzir livros voltados ao público infantil e infanto-juvenil, popularizando ciência.
Estou dando 2 exemplos de publicações da Fiocruz, essa instituição que orgulha todos os brasileiros. Essas obras especificamente têm a finalidade de popularizar o estudo dos insetos, a entomologia, e mostrar que os insetos não são esses vilões todos, não. São animais muito importantes, são animais muito presentes na vida de todo mundo, fazem parte crucial do nosso mundo. Isso tudo contado de forma que as crianças entendam. E uma criança cativada, ela vai cativar também o adulto. Vai influenciar toda a família, toda a comunidade de entorno, todo o grupo ao qual ela pertence. Então, nota 10, parabéns para as instituições que estão produzindo material voltado às crianças. Também dou os parabéns à UFRJ, através de seu núcleo de pesquisas situado no município de Macaé, que também tem publicações incríveis, maravilhosas nesse sentido, para popularizar os insetos. Um grupo que merece muito popularização, porque eles são estereotipados como vilões. Essas 2 obras são muito legais. Destaco a das borboletas de Restinga, que foi publicado na revista A Bruxa. Eu vou falar bastante dessa revista mais adiante. Bom, eu cheguei num tema que eu gosto muito. O futebol é uma tremenda força popular, uma tremenda força cultural. O Brasil dá uma importância tremenda ao futebol, outros países também, mas aqui é chamado de o país do futebol. Para quem gosta de bicho, o futebol é um prato cheio. A gente tem muitos animais como inspiração nos escudos, símbolos mais próximos dos clubes de futebol e também como mascotes. E aí agora eu estou me valendo de um estudo desenvolvido pelo professor Leandro Dumas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e que inventariou os clubes de futebol no Brasil com animais a eles associados. O trabalho do professor Leandro, gigantesco, ainda está em elaboração, em breve vai ser publicado um livro sobre o tema. O professor Leandro pesquisou todas as ligas brasileiras e fez um elenco dos clubes de futebol que tem mascote animal ou presença de animais no seu escudo. São muitos e são muito interessantes. E aí dá para a gente falar de conservação da nossa biodiversidade com relação à presença dos animais no futebol brasileiro. Dá para se falar, por exemplo, que um dos animais mais presentes associados aos clubes de futebol é o leão. Um animal que é incrível, muito simbólico, muito emblemático, mas que não faz parte da nossa fauna brasileira. Em contrapartida, o que seria o equivalente, digamos assim, ao leão, a onça-pintada, nosso maior predador terrestre, é muito pouco representado no futebol brasileiro. Dá para se fazer um alerta, né? Por que que o leão, um animal que não faz parte da nossa fauna, é tão representado e um elemento faunístico nacional, a onça, é tão raro no futebol brasileiro? Isso é só um exemplo de como a gente pode alertar para a questão da conservação da biodiversidade. Mais um exemplo, o tubarão ele é mascote de alguns clubes de futebol no Brasil. Está representado aí o Londrina Esporte Clube, do Paraná, mas eu poderia estar falando do Parnaíba, do Piauí, do Bragantino, do Pará e outros tantos clubes que têm o tubarão como mascote. Eu posso usar essa presença do tubarão no futebol para realçar a situação desesperadora em termos de conservação dos tubarões. 1/3 dos tubarões e raias estão em perigo de extinção no planeta. Eles são pescados à exaustão e isso está causando uma redução populacional perigosa, a ponto de muitas espécies estarem entrando em risco de extinção. Eu posso usar a simpatia, que são os mascotes dos clubes de futebol que tem o tubarão como símbolo, para tentar conscientizar a população da importância da gente preservar esses animais. Eu participei com muita felicidade da equipe que analisou os brasões
políticos dos municípios do estado do Rio de Janeiro quanto à presença de animais. Nós pegamos todos os municípios fluminenses, analisamos o brasão municipal de cada um deles e apontamos a presença de animais nesses brasões. Quase 100 municípios no estado do Rio de Janeiro, mais da metade tem animais em seu brasão. Inclusive o meu município, o município do Rio de Janeiro, a capital, tem 2 golfinhos estilizados. O próprio estado do Rio de Janeiro, ele tem uma águia, também muito simbólica. Então, é legal a presença de animais nos municípios do Rio de Janeiro. E tem pontos que a gente pode abordar. Por exemplo, se eu for pegar apenas os municípios de interior, aqueles que não têm saída para o mar, de todos eles, só 2 têm animais da fauna brasileira em seu brasão. Quatis, que tem com toda a propriedade um quati, e macuco, que tem essa ave tão simpática de Mata Atlântica, o macuco. Tá, o macuco aqui no brasão do município de Macuco. Só que além da ave macuco, o município tem em seu brasão um leão, o leão está sempre presente, um cavalo e uma vaca. É impressionante como a nossa fauna, a fauna brasileira, no caso do Rio de Janeiro, a fauna de Mata Atlântica, está em extinção também nas representações políticas dos municípios. Você pode alertar isso, chamar atenção, que nem o município, que é a unidade política mais próxima do dia a dia do cidadão, valoriza a nossa fauna brasileira. Vou continuar dentro dessa linha de possibilidades de uso da zoologia cultural para se falar de conservação da biodiversidade. Vou dar um exemplo de um desenho animado que todo mundo conhece. Todo mundo certamente já viu esse desenho, é reprisado exaustivamente, então todo mundo conhece o Pica-Pau. Eu participei da equipe que analisou a espécie inspiradora do pica-pau. A gente procurou, dentre várias espécies próximas, vimos a caracterização morfológica de cada uma para tentar chegar à identificação do pica-pau. Foi facilitado porque em um dos desenhos o próprio pica-pau se identifica como sendo Campephyllus principalis, pica-pau bico de marfim, uma espécie de pica-pau da América do Norte com algumas penetrações na América Central. Várias outras espécies são parecidas. O pica-pau do desenho animado não é também 100% compatível com o pica-pau bico de marfim, mas pelo nosso estudo é o que mais se aproxima mesmo. E o que é triste nessa história? A época de lançamento do desenho animado, o pica-pau da espécie Campephyllus principalis, o pica-pau bico de marfim, era considerado extinto. Olha que tragédia, que situação muito triste. Uma espécie que inspirou um desenho animado de tremendo sucesso, um ícone cultural, estava extinta. Um sopro de esperança veio no início dos anos 2000, com a descoberta de uma possível população de pica-paus da espécie Campephyllus principalis nos Estados Unidos. O pessoal da área da conservação ficou muito eufórico e aí fizeram estudos mais detalhados, inclusive com filmagens, e posteriormente foram analisados os frames dos vídeos e se chegou à conclusão que de fato era o pica-pau bico de marfim. Foi uma festa no mundo conservacionista, uma espécie que era considerada extinta, foi redescoberta. Mas, evidentemente, tratava-se de uma espécie ainda em crítica situação em termos de preservação. A ducha de água fria veio no ano passado, em 2021, quando foi publicada a informação de que a espécie passaria realmente a ser considerada extinta. De fato, aquela população anterior não foi mais encontrada. Percebam como é uma situação muito terrível uma espécie ser extinta por ação do ser humano, por atividades de origem antrópica. No caso do pica-pau bico de marfim, a destruição de seu
habitat natural. Isso tem que servir de alerta. Alerta para nós, que tivemos a felicidade de ter uma espécie da fauna brasileira sendo retratada em um filme de muito sucesso de Hollywood, Rio. No filme Rio, os personagens principais são representantes da ararinha azul, a Cyanopsita sphinx, que está em crítico processo de extinção. A tristeza fica pelo fato exatamente disso. A ararinha azul é considerada extinta na natureza e a espécie é mantida meramente a partir da criação em cativeiro. Temos que lembrar o exemplo do Pica-Pau, do desenho animado, e fazer de tudo para que a ararinha azul e outras espécies em situação semelhante escapem de um destino que a humanidade parece querer impor. Recentemente, exemplares da ararinha azul foram reintroduzidos na natureza em um projeto muito bem planejado. Vamos torcer para que elas consigam sobreviver e repovoar sua área original. Vou deixar meu e-mail, meu contato. É sempre um prazer conversar com os interessados nessa associação fantástica entre ciência e cultura, e a gente dá continuidade no curso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Um abraço.